Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é 1h35 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. O líder do movimento islâmico libanês Hezbollah se recusou a se desarmar e reiterou o posicionamento diante de dezenas de milhares de apoiadores do grupo pró-iraniano. O movimento islamista libanês Hezbollah se recusa a se desarmar um ano após o assassinato de Hassan Nasrallah. Isso foi reiterado pelo líder Naim Qassem diante de dezenas de milhares de apoiadores do movimento pró-iraniano, que prestaram homenagens ao antecessor assassinado por Israel. Não permitiremos o desarmamento. Travaremos um confronto ao estilo de Karbala porque estamos em uma batalha existencial e seremos capazes de alcançá-lo se Deus quiser. Enfraquecido por uma guerra sangrenta com Israel, que terminou com um cessar-fogo em novembro, o Hezbollah, que dominava a vida política no Líbano, está sob intensa pressão para entregar as armas ao Estado libanês. A pedido dos Estados Unidos, o exército desenvolveu um plano para desarmá-lo, começando pelo sul do país, na fronteira com Israel. A morte de Nasrallah foi um duro golpe para o movimento armado, que perdeu a maioria de seus líderes militares na guerra. O Hezbollah abriu uma frente contra Israel logo após o início da guerra na faixa de Gaza entre o exército israelense e o Hamas, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023. No início das hostilidades, o Hezbollah alegou estar agindo em apoio ao Hamas, seu aliado. Os confrontos se transformaram em guerra aberta em setembro de 2024, que continuou até o cessar-fogo em 27 de novembro. Mas Israel continua a bombardear alvos do Hezbollah no Líbano com frequência. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou possíveis avanços nas tratativas de paz no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insinuou um avanço nas negociações de paz no Oriente Médio nesse domingo, na véspera da visita do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu à Casa Branca. Em sua plataforma Truth Social, o republicano afirmou: "Temos uma oportunidade real de realizar algo grandioso no Oriente Médio. Todos a bordo para algo especial pela primeira vez. Faremos isso." Quase toda a postagem foi escrita em letras maiúsculas, uma forma de enfatizar o que está sendo afirmado. Durante uma conversa com repórteres na sexta-feira, Trump já tinha afirmado acreditar ter chegado a um acordo para encerrar a guerra em Gaza, após o governo americano ter apresentado um novo plano de paz a Netanyahu e a vários países árabes e muçulmanos no início da semana. Em uma entrevista à Fox News neste domingo, Netanyahu disse que espera que consigamos isso porque queremos libertar os nossos reféns. Especialistas entrevistados pela AFP consideram que o primeiro-ministro israelense está encurralado para encerrar a guerra, em meio a uma crescente pressão tanto a nível nacional quanto internacional. E a Suprema Corte americana autorizou o governo a congelar temporariamente uma quantia bilionária em ajuda externa aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou o governo de Donald Trump a congelar temporariamente mais de 4 bilhões de dólares em ajuda externa aprovada pelo Congresso. Essa quantia equivale a 21,3 bilhões de reais. O tribunal, de maioria conservadora, argumentou que salvaguardar a autoridade do presidente em matéria de política externa parece superar o possível prejuízo que os destinatários da ajuda sofreriam. A decisão não representa um julgamento definitivo sobre o caso, mas permite a suspensão temporária do desembolso dos fundos, enquanto o processo segue em instâncias inferiores. Os 3 juízes liberais votaram contra. Desde que assumiu o governo em janeiro, Trump busca maior controle sobre os gastos federais e encarregou Elon Musk, o homem mais rico do mundo, de reduzir o tamanho do Estado. Um dos principais alvos foi a USAID, a agência responsável por administrar a maior parte da ajuda humanitária dos Estados Unidos, com programas de saúde e emergência em cerca de 120 países. Os Estados Unidos também revogaram o visto do presidente colombiano Gustavo Petro após uma manifestação pró-Palestina em Nova York, fora do âmbito de sua participação na Assembleia Geral das Nações Unidas. O Departamento de Estado declarou em uma mensagem no X que o presidente colombiano se manifestou nas ruas de Nova York e pediu aos soldados americanos que desobedecessem às ordens e incitassem a violência, e por isso decidiu cancelar o visto do presidente.
Petro participou de uma manifestação pró-Palestina na sexta-feira com o músico britânico Roger Waters. Desde aqui, desde Nova York. É por isso que daqui de Nova York, peço a todos os soldados do Exército dos Estados Unidos que não apontem seus rifles para a humanidade. Contra a humanidade, sus fusiles. Na semana passada, o governo Trump revogou a certificação da Colômbia como aliada na luta contra as drogas, mas não chegou a impor sanções econômicas. Petro já está em Bogotá. Afirmou nesse sábado que não se importa em não ter mais o visto e explicou que também é um cidadão europeu, o que significa que pode usar o sistema eletrônico de autorização de viagem para entrar nos Estados Unidos. O partido pró-europeu venceu as legislativas na Moldávia, marcada por acusações de interferência russa. Líderes da Europa celebraram o resultado como uma vitória para o continente. O partido pró-europeu PAS da presidente Maia Sandu venceu as eleições legislativas na Moldávia. O pleito foi marcado por acusações de interferência russa. A nação pequena, que quer integrar a União Europeia, tem fronteira com a Ucrânia e possui uma região separatista pró-Rússia, está dividida há muitos anos entre se aproximar do bloco europeu ou manter as relações da era soviética voltadas para Moscou. As eleições de domingo eram consideradas cruciais para que a ex-república soviética consolide a tendência pró-Europa, intensificada após a invasão russa da Ucrânia em 2022. Líderes europeus, incluindo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, celebraram o resultado como uma vitória para o continente. O Partido Ação e Solidariedade, PAS, no poder desde 2021, recebeu 50,16% dos votos, superando a legenda pró-russa Bloco Patriótico, que obteve 24,19% dos votos. Os resultados foram publicados no site da Comissão Eleitoral após a apuração de 99,91% das urnas. Segundo a União Europeia, a votação foi marcada por temores de compra de votos e distúrbios, além de uma campanha de desinformação sem precedentes, com origem na Rússia. Moscou negou as acusações. E essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 2h50 com mais notícias. Até logo!